Mais uma vez, estamos reunidos em nome de Jesus para estudarmos o Evangelho. Vamos hoje cumprimentar os amigos, porque nós estamos com saudade de todos, né? Gostaríamos que todos, nesse momento que estão nos ouvindo através da mídia, recebessem o meu abraço carinhoso, de muita saudade. Mas muito em breve a gente vai se encontrar e poder realmente abraçar-nos, se Deus quiser. E Ele quer, né? Então, nesta noite nós vamos falar sobre a depressão na visão da doutrina espírita. Mas antes nós vamos nos preparar. Nós vamos cerrar os nossos olhos, pedir a todos que estiverem nos ouvindo que cerrem os vossos olhos e abram os vossos corações para unirmos os nossos pensamentos e sentimentos e nos elevarmos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso amado Mestre, e a todos os mentores responsáveis pela casa de Dr. Bezerra de Menezes, onde nós trabalhamos, onde nós aprendemos muitas coisas que vêm falar sobre a mensagem de Jesus. Cerrando assim os nossos olhos, nós vamos pedir a proteção e o amparo para que tudo que tivermos que estudar, possamos abrir a nossa mente para um entendimento maior, assimilando para poder colocar em nossa vida diária todos os ensinamentos. Então, com a prece que Jesus nos deixou, vamos iniciar assim a explanação desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então nós vamos falar um pouco a respeito da depressão, mas na ótica espírita, porque a depressão ela envolve tratamentos médicos e na medicina nós não vamos adentrar muito, né? Nós vamos falar do que realmente a gente tem um conhecimento, onde a gente pode falar embasado em conhecimentos doutrinários, tudo aquilo que nós estudamos, nós temos vamos dizer assim, um caminho para orientá-los através de livros de Chico Xavier, de André Luiz, de Emmanuel, todos esses nossos irmãozinhos, para que façam uma pesquisa, para que aumente o conhecimento. Bom, a depressão. Nós conhecemos, a depressão, na verdade, André Luiz, no livro No Mundo Maior, em 1947, ele já dizia que a depressão seria a doença do século. Já em 1950, as medicações já foram fabricadas, assim, com muito empenho. Em 1970 já se fazia uso, vamos dizer assim, com muita frequência. Vários medicamentos que foram colocados para que os irmãozinhos se libertassem da depressão. Então nós vamos estudando, nós temos que ver aqui agora, o importante é diferenciar o estado depressivo do transtorno depressivo. O estado depressivo, qualquer um de nós podemos adentrar. Começa com uma tristeza, uma melancolia. Quando nós perdemos um ente querido, quem que não fica triste? Quem que muitas vezes não fica revoltado? Que não, às vezes até fala algumas coisas que não tá saindo do seu coração, né? Do seu comportamento. Um casamento que não deu certo, uma traição, uma perda de emprego, uma perda dos bens financeiros. Tem vários fatores na nossa vida que muitas vezes nos leva àquela tristeza profunda, aquele estado depressivo. A gente se joga na cama, se isola, não quer saber de nada.
mas é temporário. Aquilo ali passa. A perda de um ente querido também passa. Não passa a saudade, mas passa aquele desespero, aquela dor inigualável, aquela dor que ninguém consegue atribuir a não ser aquele que passa por um filho que se vai. Como diz a nossa irmãzinha, quando perdeu seu filho, Paulo Gustavo, as mães não deveriam, os filhos não deveriam partir antes das mães, porque a dor é muito grande. Mas se tem a base espiritual, se você tem o conhecimento, você tem um suporte. E aí o tempo vai trabalhando dentro de cada um de nós e vai fazendo com que fique aquela saudade eternamente. Mas aquela dor desesperada vai passando e você vai tomando o rumo da sua vida e vai fazendo as suas coisas como deve ser realmente. Agora, o transtorno depressivo é uma coisa que caracteriza por uma tristeza profunda, um cansaço, uma apatia. Como que nós percebemos uma criatura com transtorno depressivo? Ela se isola, ela não quer ver ninguém, ela se tranca no quarto, ela chora muito, às vezes sem motivo, ela perde o apetite ou quando não, ela tem um apetite exacerbado, ela come desenfreadamente. Então, são situações que a pessoa não consegue controlar e, às vezes, aparentemente não tem um motivo. A depressão, por um motivo, sim, é diferente. Qualquer um de nós podemos passar. Mas o transtorno depressivo é algo mais profundo. Porque muitas vezes nós trazemos essa depressão de outras existências. E o depressivo, ele tem muita culpa. Aliás, todos nós estamos reencarnados por culpa. A maior parte dos processos que fez com que nós nos reencarnássemos sucessivamente são a culpa. Mas por que o depressivo ele se acha feio? A sua autoestima vai lá embaixo. Tudo o que acontece de errado ao seu redor, ele é o culpado. Então, ele tem uma culpa exacerbada, mas ele não sabe o porquê disso. Então, nós precisamos ficar atento com os nossos familiares quando eles começam a se isolar, quando eles começam a não ter uma concentração. São os primeiros sintomas de uma depressão profunda. E como nós temos que ajudar essas pessoas? Primeiramente, com tratamento médico, procurando um psiquiatra, um terapeuta. O psiquiatra vai dar medicações, o terapeuta vai ouvir, vai conversar, vai fazer uma anamnese, vai ouvir aquela criatura, que muitas vezes ele nem sabe por que ele está naquela tristeza tão profunda. Então, nós temos aqui uma história muito interessante de um escritor de um livro, inclusive ele fez livro falando que a depressão tem cura e falando de várias situações. Ele tem vários livros, Jacó de Mello. Nós vamos citar o nome dele, falar da história, porque está relatado no livro que nós estudamos, né? Ele um dia, ele estava fazendo uma palestra sobre depressão. E ele fez aquela palestra e foi uma palestra muito boa, muito convincente, mas no íntimo dele, ele acabou a palestra e falou, mas falta alguma coisa. E ele chegou em casa com aquela sensação de que faltava alguma coisa, algum assunto, alguma referência, e ele conversou com Deus. E quando a gente conversa com Deus, olha que a coisa funciona, hein? E ele virou para Deus e falou, Pai, eu fiz a minha palestra, estava tudo dentro do script, tudo normal, tudo certo. Mas eu acho que está faltando alguma coisa. Como Deus não nos dá resposta com palavras, Ele deu com atitude. No dia seguinte, Jacó de Mello, e ele até brinca ainda, ele fala, a gente não pode pedir para Deus, conversar com Deus e dizer o que nós erramos, onde foi que nós erramos, que Ele vai nos apontar, Ele vai nos mostrar.
E Deus mostrou para ele. No dia seguinte ele já amanheceu tristonho, cabisbaixo, nada tinha graça para ele. E esse processo foi aumentando, foi desenvolvendo dentro dele essa tristeza, que ele começou a se trancar dentro do quarto, não queria ver os amigos. Ele era um passista de cura. Ele aplicava o seu magnetismo, ele aplicava curas. Ele tinha uma equipe no centro onde ele trabalha, uma equipe que participava com ele, somente o grupo de magnetismo, que fazia cura nas pessoas. E esses amigos que participavam do grupo dele, começaram a frequentar a sua casa porque perceberam que ele se isolou, ele parou de ir no centro, ele parou de ter contato com a família, ele começou a dormir excessivamente, não queria sair de casa, ele começou a entrar numa depressão profunda. E ele conta lá no livro, quem quiser depois ler o livro, é muito interessante a história, ele conta que era um terror o que ele sentia dentro dele. Parecia que ele não significava nada, não representava nada para ninguém. Ele parecia que era um estorvo, realmente, para a humanidade. O mal-estar que ele sentia. E os amigos sempre aplicando passe nele, tentando melhorar, e nada dele melhorar. E ele automaticamente foi despertando dessa situação, e ele foi vendo que ele precisava sair, pela sua vontade ele precisava reagir. Como ele já tinha um preparo espiritual, ele foi lentamente se libertando daquele processo, e ele descobriu que realmente o tipo de passe que ele estava dando para as pessoas com depressão não estava totalmente funcionando, porque ele já tinha percebido na casa onde ele trabalhava que algumas pessoas estavam tendo depressão recorrente. Mesmo ele aplicando o magnetismo, as pessoas estavam voltando com depressão. Então havia realmente alguma coisa errada. E foi aí que ele descobriu, ele desenvolveu uma técnica da dispersão, do magnetismo. Aqui na nossa casa, Bezerra de Menezes, ele veio, vamos dizer assim, dar cursos para os amigos que estivessem interessados. Então, nós temos conhecimento do trabalho desse magnetismo, inclusive nós temos equipe aqui que trabalha somente com pessoas que estão depressivas. E o que acontece? Nós vamos entrar agora na questão do depressivo. Nós vamos entrar na questão que vai falar de energia, porque nós somos espírito e somos pura energia. Então, o que acontece com a pessoa depressiva? Ela tem um estado, vamos dizer assim, negativo, constante. Eu não presto, eu não sou bonita, tudo que eu faço é errado. Então, é um pensamento negativo. Então, as emoções que estão caminhando dentro desse corpo são negativas, são emoções em desequilíbrio. O que ela faz com tudo isso? Nós sabemos que os nossos neurônios trabalham para liberar essa energia que nós recebemos constantemente do alto. Nós recebemos uma energia espiritual que adentra o nosso coronário e vai adentrando todos os centros de forças, que vai tocando os nossos plexos, que são os neurônios, né, as correntes nervosas, que vai atuando na parte endócrina, na parte hormonal, todo o sistema parasimpático, o simpático, fazendo com que essa energia traga saúde para o nosso organismo. Essas energias vão trabalhando diretamente no núcleo da nossa célula. Então, nós precisamos ter um pensamento positivo para que essa energia canalizada, ela adentre pela nossa pineal e vai trabalhando a hipófise, vai trabalhando a tireoide, a paratireoide, vai tocando também nas suprarrenais, que são responsáveis pelos neurotransmissores dessas energias salutares, que vai dar saúde para as nossas células, que vai dar bem-estar para todos nós. Se nós tivermos as emoções em desequilíbrio, tudo isso vai ficar congestionado de energia deletéria.
Nós vamos estar, vamos dizer assim, tampando, obstruindo os canais de energia que deveria dar vida e saúde para os nossos órgãos. E aí o que vai acontecer conosco? Nós vamos fazer uma congestão energética. E o Jacó de Mello descobriu que essa congestão energética, ela se acopla muito mais no centro de força esplênico. Então, o que ele começou a fazer? Foi teste, foi tudo testando e tendo comprovação científica de que funciona realmente. Ele começou a dar passe dispersivo, ele foi dispersando aquela energia condensada pelas nossas emoções em desequilíbrio. E aí, depois de dispersar, ele harmoniza. Há também o diálogo, como se fosse um terapeuta. Ele vai conversar com o passista que vai lhe dar o passe. Antes ele tem a conversa, ele vai explicando. E as pessoas, aqui na casa, eles foram percebendo que também está tendo muito resultado. Porque ele faz a dispersão de energia deletéria e aplica aquela energia salutar e vai dando novamente, vamos dizer assim, desobstruindo os canais de energia que estão congestionados, e aí ele vai recebendo a energia espiritual, que vem do alto. Porque Deus é bom, Ele nos dá sempre, constantemente essa energia. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, que nós somos espírito e que tudo que nós pensamos e fazemos vem do espírito. Depois que vem para o nosso corpo, através do centro de força. Lógico que tem o intermediário, que é o perispírito, que ele vem trazendo as informações deletérias, que sai do nosso coração, da nossa vontade, do nosso pensamento. Aí nós vamos encontrar uma situação muito interessante, que outro escritor, com o nome de Bruno Ortiz Tavares Costa, nós lemos o livro desse rapaz, ele também foi depressivo. E a partir da depressão que ele viveu, que foi uma depressão profunda também, ele deu os 10 passes para se libertar da depressão. Olha que interessante, porque nós congestionamos os nossos os canais de energia, mas nós vamos ver agora o porquê que nós fazemos isso. Porque nós não temos apenas esse corpo. Esse corpo é como uma vestimenta. Nós vamos tirar, ele vai ficar aqui na Terra e o nosso espírito continua vivo. Porque muitos depressivos chegam ao ponto de um suicídio. Ele acha que ele vai morrer, ele vai esquecer tudo, vai ficar tudo para trás, vai resolver o problema. Não! O espírito não morre, ele vai continuar com aquele problema e vai se agravar ainda mais. Ele precisa ter consciência, ele precisa conhecer para se libertar dos pensamentos negativos. E nós vamos mostrar agora o porquê. O Bruno nos deu agora 10 passos, eu vou até ler alguma coisa dele. Primeiramente, nós temos o primeiro passo, entender a depressão na visão espírita. Então, já explicamos aqui que nós não temos só um corpo físico, nós temos um espírito, que muitas vezes nós trazemos uma bagagem lá de trás, e nós vamos contar um caso que lemos também num livro, que é verdadeiro, e vai trazer uma noção mais real do que é a depressão. Bom, um casal, um senhor, muito bem casado, mas tinha o hábito, a concordância do casal, né? De ter um dia da semana que fosse só para ele. Ele fizesse o que quisesse com os amigos. Sair com os amigos para tomar cervejinha, aquela coisa toda que a gente sabe que existe em alguns casamentos. Bom, essa saída ele escolheu a quarta-feira para fazer esses passeios. No fim, os amigos começaram a se distrair em boates. Olha só. Nessa boate, esse rapaz muito bem casado encontrou uma garota mais jovem, muito bonita, mas uma menina que era aqueles prazeres momentâneos, aquela alegria, aquela euforia de alguns momentos apenas. Só que a frequência, toda semana eles iam àquela boate e ele se encontrava com a moça e ele acabou se apaixonando pela moça.
E a moça se apaixonou por ele. Só que como ela sabia que ele era casado, ela não queria nada, nenhum compromisso e nenhuma preocupação maior, ela foi embora do país. Saiu do país. E esse senhor ia toda quarta-feira à procura dela e não a encontrando. Passado um certo tempo, ele entrou em depressão de saudade. A depressão foi tão profunda que ele acabou desencarnando de depressão. E passado um certo tempo, ela volta e passa pela boate. Ela já estava madura, já estava mudada, tinha conhecido um rapaz, se casou, mudou totalmente a sua vida, mas ela passou para rever as amigas e ela descobriu que o rapaz tinha morrido, aquele senhor tinha morrido. Mas aí ela já estava com outra cabeça, ela passou a ser espírita, então ela teve uma base diferente. Tudo aquilo ficou para trás. Passado um certo tempo, ela se casou com esse rapaz, que ela gostava realmente. Passado um certo tempo, ela teve um filho. E esse filho, ele foi crescendo muito triste. Muito triste, ela levava em médicos, em pediatras, e essa criança foi crescendo triste, sempre chorando, sempre insatisfeita, e foi crescendo nessa condição. E os médicos diagnosticaram como uma depressão. Joana de Ângeles, isso para resumir a história, Joana de Ângeles diz a Divaldo Pereira Franco, que ela acompanhou o caso, que essa criança era aquele senhor que tinha desencarnado com depressão. Então, muitas vezes a gente acha que a depressão começou nessa encarnação. Não. Aquele espírito veio com a depressão, ele não conseguiu lidar com a depressão, com a saudade. Ele veio depressivo e mais, a Joana de Ângeles diz que a depressão dele era tamanha que ele ia desencarnar em tenra idade. Ele não ia ter uma vida adulta, porque a depressão foi muito grande, mas ele precisava do choque, o contato com aquela pessoa que ele amava. Mas mesmo assim, ele continuou depressivo e ele acabou desencarnando realmente. Então nós vamos rapidamente, porque já me deram o sinal aqui de que o tempo nosso está esgotando, mas eu vou avançar um pouquinho só porque eu quero mostrar para vocês o que realmente nós devemos fazer para nos libertar da depressão. Bom, entender a depressão na visão espírita. Então, nós sabemos que ela não veio só nessa encarnação, muitas vezes nós trazemos de outras vidas, culpa de outras vidas, certo? E nós temos que ver que nós estamos com as nossas mentes entrelaçadas entre encarnado e desencarnado, porque os desencarnados não vão para o céu ou não vão para o inferno, coisa nenhuma. Eles ficam na crosta, eles ficam em volta da terra, nós estamos com as mentes entrelaçadas, não só encarnado com encarnado, mas com desencarnado. Então, os afins se encontram, isso está escrito. Segundo passo, a oração. A oração, André Luiz nos explica que nós estamos inseridos numa selva de vibrações, é o que eu disse, uma selva de vibrações. Então, de acordo com o que nós pensamos e sentimos, nós somos imantados, certo? Então, se pensamos coisas boas, nós recebemos espíritos bons. Se pensamos coisas negativas, amigos que se suicidaram, nós vamos estar aumentando ainda aquela vontade do suicídio. Então, a prece, olha só, assume uma ferramenta de defesa e renovação no equilíbrio mental. Isso se encontra no livro Mecanismo da Mediunidade, na página 197. Então, nós temos que orar sempre para nos libertar das trevas. Estudar a doutrina, é muito importante nós estudarmos, conhecermos, porque nós sabemos que não morremos, então não adianta o depressivo se matar, porque ele não vai morrer, ele vai continuar por aí, sofrendo muito mais do que ele imaginava. Os passes, nós falamos dos passes que, na verdade, eles não devem ser magnéticos, e sim o dispersivo, que são os passes específicos para os depressivos, certo? A mulher, ela é muito mais propensa à depressão. Por quê? Porque a mulher sofre muito com a parte hormonal. Ela tem muitas disfunções hormonais durante a vida toda.
E a mulher é uma pessoa que ela se doa mais, então ela sofre mais com os problemas. Então ela tem a depressão, não é uma depressão profunda, mas uma depressãozinha que, às vezes, principalmente na menopausa, ela tem a depressão, mas com bom tratamento ela também se livra dela, certo? Participar de um programa de caridade. Chico Xavier sempre afirmou: quem pratica a caridade coloca em movimento as forças da alma. Então, quando nós colocamos a nossa alma em ação, nós não temos tempo de ficar doente, porque nós estamos pensando sempre no outro em vez de pensar em nós. Então nós nos curamos automaticamente, porque as nossas mãos estão em movimento, estão em trabalho, e o nosso coração está voltado para o próximo, tentando minimizar a sua dor. Então, quando nós entramos tete a tete com a dor do outro, nós nos colocamos no lugar do outro. Isso é caridade. E quando nós praticamos a caridade, nós não temos tempo de adoecer. Evangelho no lar. Gente, evangelho no lar é salutar e é importante, todos deveriam fazer. É uma pena que nós sabemos que nem todos fazem o evangelho no lar. Quando nós abrimos as portas do nosso lar e as janelas da nossa casa para Jesus adentrar, vocês não imaginam as bênçãos que Jesus traz para dentro do nosso lar. A harmonia se faz entre os familiares. Irmã Dulce já dizia que a família que ora unida, ela permanece unida. Por quê? Porque as forças espirituais vêm solidificar esta união. E aí vai havendo, as diferenças que há nas famílias, vai se dissolvendo com as preces, com as vibrações que vão emanando do nosso coração. Olha como é importante o evangelho no lar. Apliquem, se vocês ainda não fazem isso, comecem a fazê-lo, é muito importante. Aqueles lar que vivem sempre em discussão, aqueles casamentos que não se entendem, não se compreendem, comece a treinar, façam isso, experimente a fazer o evangelho no lar juntamente com aquele que mais a gente tem conflito. Vocês vão percebendo que o conflito vai se dissolvendo, nós vamos olhando o outro de uma forma diferente, nós vamos olhando o outro, as qualidades que ele tem, em vez de observar só os defeitos. Então o evangelho no lar é importantíssimo. A outra parte, leituras edificantes. Procuremos leituras edificantes, esqueçamos as revistas pornográficas, esqueçamos os filmes pornográficos. Isso são prazeres que passam, que faz parte só da carne. Nós precisamos ter uma base espiritual e somente as lições edificantes que vão nos trazer uma base, uma sustentação, porque quando a dor vier, nós temos um suporte. Nós conseguimos levar a dor adiante porque nós temos uma sustentação. Então, procure fazer isso. Fazer exercícios físicos regularmente. Caminhada, musculação, o que vocês acharem importante, mas deve ser feito. Por quê? Nós vamos estar trabalhando aqueles hormônios do prazer. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico e também cuidar do nosso corpo emocional. Afastar pensamentos não edificantes. Pessoas depressivas têm o hábito de pensar só coisas ruins. A minha depressão, a minha enxaqueca, mas eu não consigo, eu não consigo viver sem a Ritalina, eu não consigo ficar sem o medicamento. Ela não consegue se libertar, porque ela só pensa coisas ruins. Então ela está sempre esperando coisas ruins. Mude isso, mude. O 10º é o hábito angular, alavanca. O que vem a ser isso? Eu vou ler para vocês. Ocorre que estudos científicos sobre a mente humana revelam que todas as pessoas que conseguiram mudar de vida, melhorando-a em qualidade, estipularam um hábito diferente no dia a dia, que isso impulsionou a mente para uma nova fase. Então nós temos que fazer hábito de pensamentos edificantes. Porque nós estamos hoje do jeito que estamos, por hábitos que nós estamos trazendo de outras vidas. Então nós temos que mudar esse hábito.
fazer essa coisa funcionar. E aqui, nós não estamos aqui tentando nos libertar do egoísmo, da inveja, do orgulho, tudo isso. É um exercício que nós estamos fazendo. Uma hora isso tudo vai virar hábito em nós, e nós não vamos nem perceber que estamos fazendo, praticando isso tudo. Então nós vamos ler o livro O Poder do Hábito, do autor Charles Duhigg. Façam isso, leiam o livro. Nós vamos ver como é fácil mudar o nosso hábito, e mudar o hábito do pensamento negativo, da situação de culpa. Nós erramos, sim, todos nós erramos, mas vamos deixar o passado para trás e pensar coisas boas, olhar para o espelho e falar, nossa, eu sou tão importante para Deus, tantas coisas eu posso fazer, que eu comece agora e faça isso um hábito. E o hábito é diário, viu, gente? Não vamos esquecer, nós temos que praticar diariamente esses pensamentos positivos, correto? Então vamos pedir a Jesus que nos auxilie nos hábitos modificados, para que tenhamos uma mente saudável. Mente sã, corpo são. Tá? Sempre foi dito isso. Então que nós façamos isso, para que sejamos felizes de verdade, porque todos nós estamos em busca da felicidade. Mas vamos nos libertar da tristeza. Isso nós estamos vendo nesse tempo tão difícil. Quantas pessoas estão sofrendo, triste, acabrunhada, desesperada, porque perderam o emprego, que não vão poder trabalhar. Confie em Deus. Pense que Deus está no controle da nossa vida e que nós vamos vencer. E esse pensamento vai fazer com que nós nos liguemos a Ele e nós vencemos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça para que tenhamos bons pensamentos. Então agora vamos fazer as vibrações com muito amor para todas as criaturas que estão sofrendo neste momento. Aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas UTIs, ou até mesmo nos corredores dos hospitais, sem um recurso. Vamos pedir a Dr. Bezerra de Menezes, encarecidamente, que o nosso magnetismo nesse momento possa ser trabalhado em favor dessas criaturas que estão sofrendo. Que os médicos, que os enfermeiros, que os faxineiros, que estão na linha de frente desse vírus tão letal, que eles possam receber o nosso carinho, as nossas vibrações, para que eles possam ter sustentação e amparo, para que eles continuem trabalhando em favor das criaturas que estão sofrendo. Vamos vibrando pelos nossos irmãozinhos que se encontram nos asilos, pelas nossas crianças que se encontram nos orfanatos, nas creches, ou até mesmo perambulando pelas ruas, pelos nossos jovens, em especial aqueles que se encontram nos vícios e na delinquência. Vamos vibrando ainda pelos cegos e mutilados, pelos desabrigados, pelos encarcerados, pelas criaturas que desencarnam nos acidentes e nas guerras e não têm conhecimento espiritual. Vamos vibrando pela paz do mundo, pela ordem social do nosso país. Vamos auxiliar o nosso irmão Ismael com as nossas vibrações de amor, para que o mal possa ser banido do nosso país tão querido, para que a paz possa reinar, para que a luta política possa ser minimizada, para que se pense um pouco mais no ser humano, no sentimento, o quanto as criaturas estão necessitando de paz, de reconforto. Vamos pedir licença para vibrar pelas nossas famílias e por nós mesmos, que tenhamos a humildade de reconhecer onde temos que nos modificar e assim a cada dia nos tornarmos um pouco melhores do que fomos ontem. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada a toda a espiritualidade que esteve conosco neste momento, e que eles nos abençoe e nos proteja e nos ampare a todos os momentos da nossa vida, e que tenhamos muita fé para nos ligarmos a eles constantemente. Agora nós vamos deixar aqui o nosso abraço fraterno e amigo e nos passar para o passe virtual. Que assim seja. Passe virtual. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos.
Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento, que não o de alegria e confiança, assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus. Ele te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim, para auxiliar na solução dos teus problemas. Vai em paz, te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crede em Deus, crede também em mim.
Não turve o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.